Graça e paz, Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa abordagem será: Não vos enganeis. Querido ouvinte da palavra de Deus, por trás de todo engano está Satanás. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz que Satanás engana todo o mundo. Ou seja, sua atuação é global. Satanás rodeia a terra e passeia entre as nações, diz o livro de Jó, capítulo 2, versículo 2. Qual é o seu país? Saiba que Satanás está aí trabalhando, enganando as pessoas, buscando a quem possa destruir através do engano. O engano destrói? Como traz destruição. Quantas pessoas se encontram destruídas psicologicamente, emocionalmente e materialmente. Quantas pessoas destruídas pelo engano, porque Satanás está entre as nações, buscando destruir o homem e a mulher. Além de enganar, ele incentiva as pessoas a fazerem o mesmo. Por exemplo, se em você existe o desejo, o impulso para enganar alguém, saiba que Satanás está atuando em sua vida. Presta atenção aí, meu ouvinte. Que sentimentos é estes que você tem de querer passar a perna no teu amigo, de querer passar a perna no teu próximo, de enganar, mentir? Cuidado com a mentira, meu ouvinte da palavra de Deus. Aquele que mente tem a intenção de enganar. Então, você tem que vigiar as tuas palavras. Você tem que vigiar os teus desejos. Você tem que vigiar os teus impulsos, porque senão daqui a pouco você está sendo usado por Satanás para destruir a vida de alguém. Então, você tem que vigiar. A única pessoa que Satanás não conseguiu enganar, você sabe quem foi esta pessoa? Eu acredito que você sabe quem foi esta pessoa. Foi Jesus. Satanás até que tentou enganar Jesus, tentou passar a perna em Jesus, tentou destruir Jesus Cristo, Filho de Deus, mas não conseguiu, porque Jesus estava, o quê? Vigilante. Então, para que eu não venha a ser enganado por Satanás, eu preciso estar o quê? Como Jesus, vigilante, atento aos desejos, aos impulsos. Eu tenho que vigiar. Será que o que eu estou desejando, será que o que eu estou pensando está correto? Satanás se fez presente ao lado de Jesus, tentando Jesus, sussurrando nos ouvidos de Jesus, mas Jesus não deu ouvidos a Satanás. E você também não pode dar ouvido a Satanás. Você não pode dar ouvido. Quando você sentir o enganador perto de você, você tem que usar o nome de Jesus. Você tem que repreender através do nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás. Em nome de Jesus eu repreendo a mentira. Em nome de Jesus eu repreendo o engano. Em nome de Jesus eu não aceito isto na minha vida. Hoje é uma mentirinha. Hoje você trapaceia em uma coisinha boba, mas amanhã você está trapaceando algo muito maior. Então, meu querido, você tem que vigiar. Você tem que vigiar para que até mesmo nas pequenas coisas você seja honesto, você seja verdadeiro. E quem é Satanás, este enganador? Satanás é um ser espiritual, um anjo que se tornou maligno, porque foi
corrompido pelo mal. Então não se permita ser corrompido também pelo mal, meu querido. Não permita que o mal crie ninho no seu coração. Não permita que Satanás traga semente maligna em seu coração. Repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás abraçou o mal. Satanás foi corrompido pelo mal e hoje ele é escravo do mal, servo do mal. Então não seja você também um escravo do mal, um servo do mal. Vigie, resista. A palavra de Deus diz: resistir o mal e ele fugirá de vós. Então você precisa resistir quando o tentador se fizer presente em sua vida. O engano é a ferramenta usada por Satanás. Satanás usa o engano, esta ferramenta maligna, para afastar o homem e a mulher da presença de Deus. Satanás está vagando por este mundo, vagando entre as nações, para tirar o homem e a mulher da presença de Deus. Oh, minha querida, Satanás quer tirar você da presença de Deus. Satanás não quer que você tenha comunhão com Deus. Oh, varão, como Satanás está trabalhando, como ele está trabalhando para tirar você da presença de Deus. Não permita. Esteja vigilante, esteja atento, porque ele está usando esta ferramenta que é o engano para tirar você, minha querida, e você, meu querido, da presença de Deus. E a presença de Deus é tão boa, tão maravilhosa, tão gloriosa. Aqueles que sentem a presença de Deus, como felizes são. Então, Satanás quer tirar isto que é tão bom, tão maravilhoso de nós, que é a presença de Deus, que é a comunhão com Deus. Satanás não quer que você tenha comunhão com Deus. Satanás não quer que você tenha intimidade com Deus, que você ande na presença de Deus, que você tenha convicção de que quando você ora, Deus te ouve. Satanás não quer isso para a tua vida. Satanás quer que você esteja longe da presença de Deus, oprimido por ele. É isso que Satanás quer. Se o engano pertence a Satanás, a verdade pertence a Deus. Obrigado, Senhor. Agradeça a Deus, porque a verdade pertence a Ele. E a verdade se chama Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. A verdade pertence a Deus. Jesus de Nazaré. Jesus é a verdade. O engano, não. O engano pertence a Satanás. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é ruim pertence a Satanás. Mas aquilo que é bom, agradável, pertence a Deus. E Jesus pertence a Deus. Jesus é a verdade. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, abra aí a sua Bíblia, meu querido. Você que está com a sua Bíblia aberta, abra aí no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Temos as seguintes palavras de Jesus aqui. Vejamos o que está escrito. E diz assim a palavra do Senhor: eu sou a luz do mundo. Olha aí Jesus falando, ó. Eu sou a luz do mundo. Agora ele diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A quem pertence a luz da vida? Pertence a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ele é a luz deste mundo que se encontra em trevas. Mas ele disse: quem me segue não andará em trevas. Você não quer mais andar em trevas, varão? Ou varoa, ou ouvinte, você não quer mais andar em trevas?
aí está a solução para os teus problemas. Jesus de Nazaré, porque ele diz: quem me segue terá a luz da vida. Se a tua vida até então está em trevas, você sente que a sua vida está em trevas? Minha vida é muito atribulada, cheia de angústia. Eu estou sempre abalado emocionalmente. Eu estou sempre atribulado. Querido, varão, chegou a hora de você deixar todas estas coisas de lado. Chegou a hora de você seguir a Jesus, porque ele está dizendo aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quem me segue terá a luz da vida. Você está precisando de luz na tua vida, varão. Varoa, tira estas trevas que estão na sua vida. Traga a luz de Cristo para a sua vida e você terá uma vida de paz na presença do Senhor. Segundo as palavras de Jesus, as pessoas deste mundo que não têm a vida se encontram em trevas espirituais. É na alma, é no espírito. Estas pessoas estão em trevas. Meus queridos, nós precisamos sair destas trevas. Nós precisamos correr em direção a Cristo, porque Ele é a luz da vida. E nós não queremos permanecer mais em trevas. Satanás é aquele que traz a tristeza, traz a angústia, traz a dor. E ele faz isto, meu querido, minha amada, através do engano. Se a humanidade está em trevas, é porque a humanidade foi enganada por Satanás. A humanidade foi persuadida por Satanás. Meu Deus, nós precisamos sair das trevas de Satanás e precisamos abraçar a luz de Cristo em nossas vidas. Aqueles que foram enganados por Satanás, aqueles que estão em trevas, Deus alerta a todas estas pessoas através do profeta Isaías. Estas pessoas que foram enganadas, estas pessoas que se encontram ainda enganadas por Satanás, Deus fala a estas pessoas através do profeta Isaías. E ele diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Estas palavras estão lá no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Querido, aquilo que é errado, é errado. Mas as pessoas enganadas por Satanás chamam o errado de certo. Quando a palavra de Deus condena, se a palavra de Deus condena, é errado. E nós não podemos chamar de certo. Por isso que Deus fala através do profeta: ai dos que chamam mal de bem. Eu não posso chamar aquilo que é errado de uma coisa certa. Se é mal, é mal. Se é ruim, é ruim. Se está errado, está errado. Não existe meio termo para com Deus. O ser humano enganado por Satanás são ludibriados para torcerem a verdade. Mas Deus condena quem torce a verdade, daqueles que chamam trevas luz. E é o que mais Satanás tem feito neste mundo. Aqueles que lançam mão do alcoolismo. O alcoolismo é algo bom na vida de uma pessoa? Não, não é. Mas Satanás torna o alcoolismo algo glamuroso. Olha como Satanás é sujo. Olha como Satanás é maligno. Chama o alcoolismo de algo bom, algo que traz prazer, realmente traz prazer. Mas o fim é trágico. Quantas pessoas
morrem, definham em consequências do alcoolismo. Outros quantos defiam morrem por causa do tabagismo. Quantas pessoas morreram, estão morrendo, estão sofrendo por causa do tabagismo. Ou seja, chama algo de ruim de bom. Meu querido, é isso que Satanás faz. É isso que Satanás faz neste mundo. Levam as pessoas a acreditarem nesta mentira, a qual é condenada por Deus, e Deus vai cobrar de cada um destes que chamam aquilo que é errado de certo e do certo errado. Meu querido, Deus condena estas pessoas. Jesus, todavia, deixa bem claro que aqueles que os seguirem não estarão debaixo destas trevas. Creia em Jesus. Ele está te convidando agora. Ele está te chamando agora. Vem, me siga, porque você me seguindo, você nunca mais andará em trevas. Jesus pergunta a você então: a quem está seguindo neste exato momento? Você está seguindo a Jesus? Você está seguindo o Filho de Deus, aquele que é a luz do mundo? A Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1 diz: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha aí as palavras do nosso querido apóstolo João. Não sei se você percebeu, mas João não usou o termo pessoas neste versículo, mas espíritos. Pergunto, qual a razão? Por que João fez isto? A razão é que por trás de todas as pessoas existe um espírito conduzindo o corpo. Este espírito, que espírito é este? Este espírito pode ser o espírito do próprio homem, o qual para Deus se encontra corrompido pelo pecado. Eu e você, meu amado, nós somos um espírito dentro deste corpo. É o João, é a Maria, é o Joaquim, é o José, o espírito do homem. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O espírito somos nós. Então, por trás de todo o corpo tem um espírito. No momento é João. No momento é você, meu ouvinte, Maria, José. Pode também ser um espírito maligno, Satanás. Mas que isso? Um espírito maligno? Satanás? Sim, meu querido, Satanás. Satanás, ele é um espírito também maligno. Ele é um ser espiritual e que pode colar do teu lado. Misericórdia. Satanás pode colar do meu lado? Pode. Satanás pode bagunçar com a tua vida, meu querido. Satanás pode bagunçar com a tua família, com o teu lar. Então, Satanás também pode se aproximar deste ser que é você e pode causar sérios problemas na tua vida. E pode ser o Espírito Santo, o qual habita em um corpo purificado, santificado por Jesus. O Espírito Santo já é diferente. O Espírito Santo, para ficar perto de alguém, este alguém precisa ter um corpo purificado, santificado. O Espírito Santo é puro, é santo, é limpo.
corpo. O Espírito Santo não habita onde há pecado, onde há sujeira, e o pecado é sujeira. Se você é um praticante de coisas erradas, você está com a sua vida suja, com seu coração sujo, com a sua alma imunda, porque o pecado, ele lameia o ser humano, lameia o corpo, a alma e o espírito. Então, o Espírito Santo não tem como ficar perto de você. Você é uma pessoa suja. Você precisa de Jesus para purificar o teu coração, para tirar toda essa sujeira. Quando você abraça Jesus, quando você recebe Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é arrancar essa sujeira, essa imundícia que está em sua vida, para poder trazer sobre você o Espírito Santo do Senhor. Então, meu querido, o que você precisa neste momento é de Jesus de Nazaré, para que o Espírito Santo do Senhor possa se fazer presente em sua vida e agir poderosamente em seu viver. Então, temos aqui 3 espíritos que guiam o corpo, que é o espírito do próprio homem, pode ser também o espírito maligno de Satanás e pode ser também o Espírito Santo, se você for um lavado, remido, santificado por Jesus Cristo. João, portanto, neste versículo faz o quê? Recomenda que procuremos saber qual espírito está atuando nas pessoas com quem nos relacionamos. É o conselho do apóstolo João. Ele diz: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ele está te aconselhando a você. Que espírito é este que está atuando nesta pessoa que está do meu lado? É o próprio espírito dela? É um espírito maligno que está usando ela? É o Espírito Santo do Senhor que está trabalhando em seu coração? Eu preciso saber. João está falando que você precisa saber. Você já notou que existem pessoas que transmitem sensações ruins quando estão perto de nós? Eu acredito que sim. Eu acredito que você já percebeu isto. Por exemplo, tem pessoas que se chegam perto de nós. Você e eu sentimos o quê? Tristeza. Ou senão você fica se sentindo angustiado. Uma angústia bate em você. Tem outros que sentem desânimo. Ela fica desanimada. Aquela pessoa está do lado, mas bate um desânimo em você. Uma apatia. O ambiente fica pesado. Queridos, olha aí um exemplo que eu estou lhe dando. Eu creio que você já vivenciou isto. Uma pessoa chega perto de você e você fica triste. Uma pessoa chega perto de você e você fica angustiada. Você fica desanimado. Uma apatia. Você sente um ambiente pesado, opresso. Querido, querida, que espírito é esse que está nesta pessoa que está do teu lado? Isto se dá na vida desta pessoa porque esta pessoa está oprimida por Satanás. E ela, sendo oprimida por Satanás, a opressão que está sobre ela vai acabar passando para você, para mim. Por quê? Porque esta pessoa está sendo maltratada por Satanás. É um espírito maligno que está agarrado nela. Então, querido, João está falando que nós devemos provar os espíritos. Veja bem, se essa pessoa chegou perto de você, você estava alegre, feliz, radiante, e você ficou triste, você já está provando que está dentro desta pessoa é tristeza. Então o que você tem que fazer? Você tem que repreender essa tristeza. Você tem que repreender esta angústia, se for a angústia que você estiver sentindo. Se você estiver sentindo desânimo, você tem que repreender este desânimo, porque é um espírito maligno trabalhando através desta pessoa para atingir a tua vida. Então, queridos, é isto aí que o apóstolo João está falando. Provai os espíritos. Não creia. Mas é um amigo meu, uma pessoa tão querida,
uma pessoa tão íntima. Eu confio tanto. Meu querido, varão, toma cuidado. Você tem que amar, tem que amar. Você tem que ter misericórdia, tem que ter misericórdia. Mas tem hora que é hora de repreender. Tem hora que é hora de você anular todas estas coisas ruins que emanam desta pessoa sobre sua vida. Se realmente você ama esta pessoa, se realmente você quer o bem para esta pessoa, você tem que ministrar a palavra de Deus e repreender esta ação maligna na vida desta pessoa tão querida que você tem ao seu lado. O inimigo, que é Satanás, ele quer nos destruir através do engano. Ele já está enganando esta pessoa que está do teu lado e você não pode permitir que ele venha também te enganar. Quando você está perto de pessoas libertas por Cristo, é o oposto. Não é a mesma coisa. Porque elas transmitem o que existe em Cristo. E o que existe em Cristo? A paz, o amor, a misericórdia, o perdão, a felicidade. Aqueles que estão perto dos lavados, remidos, libertos por Cristo, vão sentir paz, amor, misericórdia, perdão. Mas olha, tem muito crente aí que ainda não foi liberto não, hein? Você que se diz crente não tem amor no seu coração. Você que se diz crente e não tem misericórdia. Você que se diz crente e não tem perdão, não perdoa. Você precisa ser liberto. Você é um religioso. Você ainda não teve um encontro com Cristo. Porque aqueles que têm um encontro com Cristo têm a paz em seu coração, têm amor no seu coração, tem misericórdia, tem perdão. Por quê? Porque Cristo manifesta todas estas coisas dentro do lavado, do remido, do liberto por Ele. Neste mesmo versículo do apóstolo João, ele cita a figura do profeta. Profetas são pessoas levantadas por Deus para transmitir a sua mensagem ao mundo. Deus levantou homens, profetas de Deus. Nós citamos aqui um profeta, o profeta Isaías. Deus levantou grandes profetas. João, contudo, alerta que falsos profetas se levantarão também em uma escala global. Quer dizer, então, que no seu país, você, meu amado, de Angola, você, meu amado ouvinte de Moçambique, você, meu amado de Guiné-Bissau, você, meu amado aí da África do Sul, você, meu amado, meu querido do Brasil, meus amados em Cristo, saiba que também aí onde tu vives se levantarão falsos profetas. João está falando isso, que se levantarão falsos profetas. Meu Deus, pessoas falsas se dizendo profetas de Deus. Infelizmente, meu querido, falsos profetas. Naquela época, João já presenciava falsos profetas. E hoje não é diferente. Meu amado, esqueci de falar de você aí de Cabo Verde, né? Se levantarão falsos profetas aí também. Presta atenção e vigie. Não vá cair na lábia dos falsos profetas, não. Vigie aí vocês. João falou, sim, falsos profetas se levantarão também em escala global. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, aprofunda este assunto, dizendo, abra aí a sua Bíblia, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 1 a 3. Vamos ver o que está escrito. E diz assim a palavra do Senhor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores,
que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha que palavras maravilhosas do nosso querido apóstolo Pedro, palavras de alerta. Ele está falando de falsos profetas, falsos doutores. Ele está falando. Pedro está falando de líderes que estão dentro do evangelho, entre os cristãos. Pedro está falando destes líderes. Mas estes líderes foram corrompidos por Satanás. Então quer dizer que tem líderes evangélicos, protestantes, cristãos, corrompidos por Satanás, infelizmente. Infelizmente. Pedro está falando isto, que falsos líderes se levantarão no meio do povo de Deus. Não estão mais a serviços de Deus. Não estão mais a serviço de Deus, porque fazem a vontade de Satanás. Misericórdia! Enganando o povo. É isso que eles fazem, esses falsos. Enganam o povo porque foram corrompidos por Satanás. E estes estão tão cegos que a sua consciência se encontra cauterizada. Eles não enxergam que estão mergulhados no engano, que são servos de Satanás, usados por Satanás. Sobre estes, Jesus disse: são cegos conduzindo cegos. O mundo já está cego pelo pecado, por Satanás, pelo engano de Satanás, mergulhado no pecado. E aí se levanta um usado por Satanás, um corrompido por Satanás, se dizendo servo de Deus, líder de Deus, chamado de Deus, profeta de Deus, se coloca diante deste povo cego para os guiar. E Jesus diz: são cegos conduzindo cegos. É um cego conduzindo outro cego. O enganado, um corrompido, um servo de Satanás, conduzindo pecadores, almas, pessoas que ainda estão escravas do pecado. Por isso que Jesus diz: são cegos conduzindo cegos. Como distinguir estes falsos líderes dos verdadeiros? Como eu vou distinguir? Eu quero servir a Deus, eu quero andar na presença de Deus, mas eu preciso que alguém verdadeiro, levantado por Deus, possa me ajudar, possa me instruir, possa me ensinar. Como eu vou saber? A única forma de você conhecer, distinguir o falso do verdadeiro é através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Você precisa aprender da palavra de Deus, varão, ouvinte. Você precisa aprender da palavra do Senhor. Você precisa conhecer as Escrituras para que você possa discernir quem é o falso e quem é o verdadeiro. Pedro os chama de falsos doutores, estes líderes, porque não representam Deus, mas Satanás. Pedro os chama de falsos doutores. Vocês são falsos, porque vocês não representam Deus. Vocês representam Satanás. Queridos, amados, ouvintes da palavra de Deus, o último grande profeta foi João Batista. Este foi o último grande profeta.
Depois dele, o papel de guiar o povo ficou com os apóstolos. Jesus instruiu os apóstolos: olha, eu vou para o Pai, vocês ficarão aqui e vocês agora têm a incumbência de pregar o evangelho no mundo. E vocês irão levantar pastores, evangelistas, presbíteros, mestres, para guiarem o povo. Jesus deu essa incumbência aos apóstolos. Então agora quem guia a igreja neste mundo, representando Jesus, são os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os mestres. Porque os apóstolos já morreram. Então, agora são os pastores, evangelistas, presbíteros, mestres, são estes. Então, se houver um pastor, se houver um evangelista, se houver um presbítero, um mestre enganado, corrompido por Satanás, Pedro chama estes de falsos doutores. Vocês são falsos, porque vocês foram corrompidos por Satanás. Ô pastor, você é falso. Se você tem o seu coração corrompido por Satanás, você é falso. Ô evangelista, se você tem o coração corrompido por Satanás, tu és falso. Ô presbítero, se o teu coração foi corrompido por Satanás, tu és falso. Ô mestre, se você tem o teu coração corrompido por Satanás, tu és falso. E Pedro disse isto: falsos mestres, falsos doutores. Por isso, Pedro também disse: estes pastores, evangelistas, presbíteros, mestres, introduzirão encobertamente heresias de perdição no meio do povo. Queridos, esse pseudo-pastor, pseudo-evangelista, pseudo-presbítero, mestre, foram corrompidos por Satanás, servem a Satanás, mas não percebem. A consciência deles não acusa que são servos e escravos de Satanás. Então o Satanás trabalhou ali na cabeça daquele que ele conseguiu corromper, seja pastor, evangelista, presbítero, mestre, seja quem for, e vai colocar na cabeça dele que ele está certo. Não, o que eu faço está certo. Eu represento Deus, eu falo em nome de Deus. Então, Pedro está falando: cuidado, vigia, porque estes aí, corrompidos por Satanás, introduzirão encobertamente heresias de perdição no meio do povo. Queridos, estes torcem, manipulam a palavra de Deus para atingirem os desejos malignos de seus corações. Infelizmente, é isso que Satanás faz com estas pessoas. Eles torcem o sentido verdadeiro da palavra de Deus. Eles manipulam a palavra de Deus de tal maneira que você não percebe. Por isso que ele fala encobertamente. É um método que eles usam de tal forma que você não percebe que está caindo numa heresia, se levantando contra Deus. Satanás não vai fazer nada escancaradamente, ele não vai fazer. Ele atua sorrateiramente, para que ninguém perceba ele trabalhando. Isso daí não tem importância não. Isso daí não tem nada a ver. Não, isso daí a gente não pode levar em conta. É por aí que Satanás entra. É por aí que Satanás introduz heresias de perdição, ensinamentos malignos, e ele fará isso aos poucos, levando a consciência do indivíduo, do grupo, da igreja, a se acostumar com falsos ensinamentos. Estes, como diz o nosso querido apóstolo Pedro, estão negando o Senhor que um dia os resgatou. Estão negando. Toda vez que alguém abraça uma heresia, toda vez que alguém abraça um ensinamento errado, uma falsa doutrina,
Todos aqueles que abraçam estas coisas estão se corrompendo, estão abraçando o engano de Satanás em suas vidas. E aqueles que são corrompidos totalmente por Satanás negaram o Senhor, o qual um dia os resgatou. Mas como negaram ao Senhor se estão pregando? Como negaram ao Senhor se estão nas igrejas cantando, louvando, adorando a Deus? Mas são desobedientes à palavra de Deus. São religiosos. O louvor deles são da boca para fora. Não andam segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. São desobedientes a Deus. Não obedecem aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Estão negando ao Senhor, mas com a aparência de santidade, com a aparência de obediência, com a aparência de retidão. Mas Pedro, ele diz: estes introduzirão encobertamente. Você não vai perceber. Se você não conhece a palavra de Deus, você não vai perceber. Se você é um crente que não estuda a palavra de Deus, você não vai perceber. Você não vai notar a diferença. Você não vai conseguir distinguir. Se você for crente, aquele crente que não estuda a palavra de Deus, você vai ser facilmente engodado. Você facilmente vai ser enganado por Satanás. Você não vai perceber Satanás trabalhando na vida daquele líder que foi corrompido por Satanás. Você não vai perceber. Estes, diz o apóstolo Pedro, estão negando ao Senhor, o qual um dia os resgatou. Eles podem até ter sido alcançados por Cristo, tocado por Jesus. Jesus falou o coração. Jesus fez uma grande obra de libertação na vida dele. Mas ele não se apegou à verdade. A maioria desses não se apegam à verdade. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 9, encontraremos as seguintes palavras de Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Oh, meu querido, você precisa conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Oh, varoa, você precisa conhecer as Escrituras para você não seguir um homem que tem um coração corrompido por Satanás, para que você não venha caminhar em vão. Não faça isso. Conheça a palavra de Deus para que você não venha ser enganado, para que você não venha ser lançado no inferno junto com Satanás e os demônios. Porque aqueles que seguem estes falsos líderes, o fim deles é este, o sofrimento eterno. Mas Jesus está falando ao meu coração hoje e ao seu coração hoje: errais não conhecendo as Escrituras. Se você está seguindo um líder falso, é porque você não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Queridos, quando nós conhecemos as Escrituras, quando você conhece os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, somos envolvidos pelo poder de Deus, o poder libertador. O poder libertador. E este poder libertador é o Espírito da verdade, que atua para que não permaneçamos no engano. Ele leva o liberto por Jesus a ficar incomodado, a se sentir estranho em um ambiente onde o engano está presente. Você conhece a palavra de Deus. Você conhece os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos. Você abraçou, você acreditou, você tomou posse. Então, ele derrama sobre você este poder libertador que não permite que você seja enganado. O diabo pode até estar ali do teu lado, sussurrando nos teus ouvidos engano, falando coisas no teu ouvido, mas você vai dizer: não, tem um poder aqui se manifestando em mim que está dizendo que está errado, isso daí não é de Deus. Jesus não ensinou desta maneira, os apóstolos não ensinaram desse jeito, você está fazendo do jeito errado. E o Espírito Santo de Deus está falando aqui comigo. Por quê? Porque é o poder libertador atuando dentro de você.
E este poder libertador está te mostrando que aquilo que o líder está fazendo está errado. Então, você não vai ser enganado. É o Espírito da Verdade atuando dentro de você. E este Espírito da Verdade não vai permitir que você seja enganado. Então, meu querido, se lance em conhecer a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Tenha sede da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus e você jamais vai ser enganado, porque o poder libertador, o Espírito da Verdade, estará presente em sua vida. Mas Pedro também disse que muitos seguiriam os ensinamentos dos falsos, voluntariamente fariam isto. E quantas pessoas seguem líderes falsos? Quantos líderes falsos tem neste mundo? Quantos ensinamentos, quantas aberrações existem neste mundo? Mas tem pessoas, por terem já um espírito voluntário para as coisas falsas, um espírito do erro dentro delas, elas seguem esse tipo de gente. Elas gostam de ouvir mentiras. Elas gostam de ser enganadas, trapaceadas. Então, tem muitos que seguem estes falsos. Por quê? Porque é o espírito que está nesta pessoa, um espírito de engano. Então, elas se lançam. Tem pessoas que até no começo elas seguem estes líderes falsos, mas depois o Espírito da Verdade chega para elas e toca nelas e diz: olha, não vá por este caminho aí não, porque isso aí é caminho de perdição. Isso é um falso mestre, é um falso pastor, um falso evangelista, um falso presbítero. O Espírito da Verdade fala no coração do servo e da serva. Aí o que ele faz? Ele sai, porque ele teve a revelação de Deus. Ele se afasta porque teve a revelação do Senhor. Mas aqueles que continuam, são contumazes na prática do erro, ficam ali, não tem peso nenhum na consciência. Nem o Espírito Santo fala mais com eles, porque já viu que dentro deles só tem engano, só tem mentira. Então a tendência é ter uma vida que nem de seus líderes, uma vida corrompida por Satanás. E estes, como seus líderes, vão pensar que estão salvos em Cristo, que estão na presença de Deus. Mas quando você olha para a palavra de Deus, examina as Escrituras, vê um grande engano no qual eles estão submetidos, o qual eles abraçaram. Então, que Deus possa iluminar o seu coração, minha querida, meu querido. Os teus olhos possam ser iluminados por Deus, para não seguir este tipo de falsos líderes. E, infelizmente, muitos não querem abrir mão desses líderes. Eles idolatram estes líderes, porque o coração deles é o mesmo coração dos seus líderes, um coração corrompido por Satanás. Então, meus queridos, nós não podemos cair neste engano de Satanás. Muitos acreditam que abraçando parte dos ensinamentos de Jesus e deixando de lado outros, será suficiente para abrandar o peso de sua consciência. Estas pessoas que seguem estes falsos líderes, eles têm esse entendimento. Não, ele errou aqui, ele fez isso aqui de errado, mas o fim justifica os meios. Queridos, este é um pensamento e um sentimento implantado por Satanás na vida daqueles que seguem esses falsos líderes. Mas João, o apóstolo, lá no seu evangelho, no capítulo 8, versículo 36, ele disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, coisa maravilhosa ser liberto por Jesus. Oh, varão, se você é um liberto por Jesus, você não vai seguir o falso líder. Se você for liberto por Jesus, o Espírito da Verdade vai estar sobre você e você vai rejeitar o ensinamento errado. Se você for um liberto por Jesus, você vai reprovar as atitudes erradas do falso líder.
você vai reprová-las, você não vai aceitá-las, porque você vai examinar segundo a palavra de Deus e você vai ver ali que aquele líder é um falso. Então, meu amado, então, minha querida, Jesus, quando faz a obra, ele faz a obra completa, não faz pela metade. Então, nós precisamos entender isto. Não se deixe corromper por Satanás. Se Jesus te libertou, permaneça firme na presença de Deus. Permaneça dentro da palavra do Senhor. Permaneça nos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos. Porque o inimigo de nossas almas, Satanás, ele vai se colocar perto de você para tentar persuadir você. Ele vai tentar tirar você da presença de Deus. Você está na presença do Senhor agora? Ah, eu estou na presença de Deus. Então vigia! Não caia no engodo de Satanás. Não caia na lábia de Satanás, para que você também não venha ser corrompido por Satanás, para que você também não venha ser chamado de falso doutor, um falso pastor, um falso evangelista, um falso presbítero, um falso mestre, que você também não venha ser chamado de falso por corromper a palavra de Deus. Permaneça firme, porque o que Deus faz, a obra libertadora do Senhor é completa. E se Ele te libertou, permaneça na presença do Senhor. Então, queridos, é isso que nós precisamos fazer. A justiça de Deus se fará presente nesta vida ou na vindoura sobre estes. Sim, sobre estes que têm o coração corrompidos por Satanás. Ô, pastor, tu tens o teu coração corrompido por Satanás? A justiça de Deus virá sobre você. Ô, evangelista, tu tens o teu coração corrompido por Satanás? A justiça de Deus vai cair sobre você. Ô, presbítero, também sobre ti. Ô, mestre, também sobre ti. A justiça de Deus se fará presente, seja nesta vida ou na vindoura. Por que eu digo isto, nesta vida ou na vindoura? Porque tem muitos líderes falsos aí, que a justiça de Deus vai cair sobre ele lá no juízo final. Vai cair lá diante do tribunal de Cristo. Deus está deixando ele solto, fazendo a vontade de Satanás. Deus está permitindo. Mas lá no dia do juízo, lá diante do tribunal de Cristo, a justiça de Deus vai cair sobre eles. Tem outros que Deus já traz o juízo sobre a vida dele, em vida neste mundo. Porque o nosso Deus não terá por inocente os que blasfemam o caminho da verdade. A voz da verdade está soando entre as nações, mostrando aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, Deus não terá por inocente. Se você tem o teu coração corrompido por Satanás e hoje você está me ouvindo, Deus está te corrigindo. Deus está falando para você. Acorda, desperta, hein? A minha justiça vai cair sobre você. Então presta atenção aí. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 fios, de 2 gumes. Ela corta nos 2 lados, meu querido. E quando você ouve a palavra de Deus, é a justiça de Deus se manifestando sobre você. Se você está ouvindo esta palavra e você foi corrompido por Satanás, a justiça de Deus vai cair sobre você, porque é a palavra de Deus que está falando isto, não sou eu, é a palavra de Deus. Porque você está blasfemando o caminho da verdade. E quem é o caminho da verdade? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Jesus. Aqueles, portanto, que usam do Evangelho, meus amados, para enganar, eles estão fazendo tropeçar as pessoas. Devedores são estes diante de Deus, porque insultam a Cristo e a tudo que Ele representa neste mundo. Ô varão, ô varoa, pergunto a você, Deus é amor? Acredito que sua resposta seja sim. Ah, Deus é amor. Ah, como Deus é amor. Mas saiba de uma coisa, varão. Ô ouvinte, saiba de uma coisa.
que o amor de Deus não sobrepõe a sua justiça e o seu juízo. O amor, a justiça e o juízo de Deus caminham paralelamente. Não, o amor vai lá na frente, a justiça vai um pouquinho atrás e lá no final vai o juízo. Não, não é assim não, meu querido. Andam paralelamente, em pé de igualdade. O amor, a justiça e o juízo andam lado a lado, mantendo a mesma distância entre si. Muitos acham que no final da vida, Deus não levará em conta as suas escolhas. Não, Deus é amor. Não, eu ensinei aqui um pouquinho errado. Eu manipulei aqui a palavra de Deus para fazer do jeito que eu quero. No final, Deus não vai levar em conta isso aqui. Não, isso aqui não está escrito, mas eu coloquei, eu ensinei, eu introduzi, eu botei. Queridos, Deus é justiça, Deus é juízo. Se você manipula a palavra de Deus, se você torce a palavra de Deus, se você não coloca em prática aquilo que está escrito, a justiça de Deus vai se manifestar, o juízo de Deus vai se manifestar sobre você, porque você está fazendo uma obra que pertence a Satanás, que é enganar. Você se engana achando que Deus não vai cobrar de você. Não, Deus é amor, Deus não vai cobrar. Você está enganado. É isso que Satanás quer que você pense mesmo. É isso mesmo que Satanás quer que você pense mesmo. Não, no final das contas Deus vai perdoar, Deus é amor. Tu está enganado, meu querido. Tu tá enganado. Sabe aquele ditado que a tua batata tá assando? Saiba disto. Saiba disso. Ou você é enganador, ou você que torce a palavra de Deus, ou você aí que inventa coisas que não existem dentro do evangelho. A tua batata tá assando. Tu vai ver o que vai acontecer contigo, porque a justiça de Deus, o juízo de Deus se fará presente, seja nessa vida ou na vindoura. Você vai ter que pagar pelas suas atitudes, porque você está blasfemando o Evangelho e o nome de Cristo. O apóstolo Pedro assegura a todos dizendo: não dormita a vossa perdição. Foi isso que Pedro falou. Não dormita. Por isso que eu falei aí, olha, a vossa batata está assando. É um linguajar popular. O que é dela vai chegar. Então, Pedro está falando aqui, não dormita a vossa perdição. Não, a tua hora vai chegar, você vai ter que pagar por tudo aquilo que você tem feito no Evangelho do Senhor. Você que tem manipulado, você que tem desobedecido aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se você não sabe, perdição neste versículo significa o castigo iminente de Deus. Olha também o que o apóstolo Paulo falou na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane. Novamente ele falando aqui, ninguém vos engane com palavras vãs. Ô varão, você que gosta de ouvir só palavras boas. Eu só gosto de palavras, de pregações, de ensinamentos que me emocionam, que me fazem derramar lágrimas. Não, eu não gosto de palavra que me chame a atenção, que me corrija, que me repreenda. Se você não gosta, você gosta de palavras vãs. Mas Paulo está falando aqui, na sua epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Cuidado com as palavras doces que você gosta de ouvir. Cuidado, vigia, porque o engano está presente na tua vida aí. E ele continua, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Querido, o filho da desobediência, o filho rebelde só gosta de palavras boas, palavras vãs, palavras que confortam o seu ego, o seu erro. Se a palavra de correção chegar e dizer: tu és um mentiroso, tu és uma prostituta, tu és um enganador, essa palavra não é para mim. Por quê? Porque ela está apegada ao pecado, às coisas erradas, ao engano. Então ela não suporta a verdade, ela corre.
todo aquele que corre da verdade é porque está abraçado ao engano. Se você não tem a capacidade de receber a correção de Deus, é porque você está apegado ao engano. Você também já está com a mente cauterizada por Satanás. Você já está corrompido por Satanás porque você não suporta a verdade. A palavra da verdade te incomoda. Então, você faz o quê? Você se lança contra aquele que está anunciando a verdade. Mas quem anuncia a verdade não fala de si mesmo, fala daquele que é a verdade, Jesus Cristo de Nazaré. E se você não aceita a verdade, você não está aceitando a Jesus. Se você não consegue ouvir a verdade, então você está com o teu coração, com a sua alma, com o seu ser corrompido por Satanás. Se você está sendo corrigido por Deus, significa que é a oportunidade que Deus está lhe dando para você se arrepender de seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. A palavra da correção chegou ao meu coração? Oh, glória! Deus está querendo me corrigir. Senhor, eu recebo a correção. Senhor, eu abraço a correção. Tu estás usando o teu servo. Ele está mostrando, Senhor. Ele está mostrando, ele está sendo usado por ti, Senhor, para mostrar os meus pecados, os meus erros, onde eu estou vacilando, onde eu estou errando. Significa, Senhor, que o Senhor quer que eu me conserte, que eu largue as coisas erradas, que eu faça o correto, Senhor. Ô, querido, é isso que Deus está fazendo justamente neste momento com você. Ele está falando ao teu coração, ele está falando com você, ele está te corrigindo agora através desta palavra. Se você aceitar, se você receber, bem-aventurado tu és, porque significa que você está querendo ser transformado por Deus, liberto por Deus. Se, porém, não és repreendido por Deus, permanecendo no engano, a ira de Deus se levantará sobre você, meu querido. Então, receba a correção de Deus, receba a palavra de Deus em sua vida, a palavra pura, genuína, porque é Deus te aperfeiçoando para que você cada vez mais esteja próximo dele. Agora, se você não recebe nenhuma repreensão de Deus, nenhuma correção do Senhor, significa que Deus te deixou de lado. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Deus está te aconselhando, você não está dando crédito. Deus está levando pessoas para perto de você, para que você receba a correção devida, para que você venha ter um coração puro, reto, justo diante da presença de Deus. E você continua, você é contumaz no erro, você não dá crédito, você não abraça, você não aceita. Deus vai te deixar de lado, vai chegar uma hora que Deus vai te deixar de lado. Porque o Espírito do Senhor não contende para sempre na vida do homem. Você quer permanecer fazendo coisa errada? Então Deus vai te deixar de lado. Então, meu querido, abrace a correção de Deus. Abrace a palavra do Senhor, para que você não seja enganado, para que você não seja liderado por pessoas corruptas, malignas, corrompidas por Satanás. Amém, queridos? Quero terminar as minhas palavras dizendo a você: a verdade e o engano são campos opostos, totalmente opostos. Jesus é a verdade, Satanás é o engano. Não se deixe ser enganado por Satanás, mas vença-o com a verdade, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche teus olhos, se você puder dobrar os teus joelhos, você dobre. Vamos conversar um pouquinho com Deus. Pai Celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de ministrar a Tua palavra ao coração dos nossos ouvintes. Meu Deus, o Teu Filho amado, Jesus Cristo, é a verdade. Assim, ó Deus, como Tu és a verdade. E a Sua verdade se expressa em Cristo, ó Deus, a nós. E nós precisamos abraçar Cristo, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, ter Cristo, Senhor, dentro de nós, se manifestando, operando, realizando milagres e maravilhas, Senhor Deus,
milagres e maravilhas que liberta este homem, esta mulher do engano, de toda mentira, ó Pai querido. Ó amado Deus, toma, Senhor, em tuas mãos cada homem, cada mulher deste mundo, que eles venham ser despertados, tocados por Ti, para que não venham seguir, Senhor Deus, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos presbíteros, falsos mestres. Senhor dos céus, Senhor da glória, que estas almas venham ser despertadas pelo Teu santo, glorioso Espírito, ó Deus, o Espírito da verdade, que é Jesus Cristo. Desperta, Jesus, estas almas. Desperta, Jesus, para que não venham ter suas almas lançadas, ó Deus, no lago de fogo e enxofre, porque lá é o destino de Satanás, lá é o destino dos demônios, e lá é o destino daqueles que andam no engano, na mentira, ó Pai querido. Ó Senhor da glória, toma, Senhor Deus, a Tua igreja, toma aqueles que foram libertos por Ti, toma, Senhor, aqueles que andam na verdade. Senhor, livra-os do mal. Não permita, Senhor Deus, que o mal prevaleça diante deles. Não permita, Senhor Deus, que eles sejam enganados, mas que o Teu Santo Espírito venha alertá-los, venha despertá-los, venha mostrar a eles, Senhor, onde está o engano, Senhor, onde está Satanás atuando, Senhor Deus. Meu Deus, meu Deus, aqueles que estão na igreja, Senhor, desperta os membros da Tua igreja, Senhor, para que venham aprender a Tua palavra, para que venham estudar a Tua palavra, para que venham examinar as Escrituras, para que venham, Senhor Deus, ter o conhecimento, Senhor, porque o conhecimento liberta. A Tua própria Escrituras diz, Senhor, que a verdade é quem liberta, Senhor, aquele que está no engano. Por isso, Senhor Deus, eu coloco em Tuas mãos o Teu servo, a Tua serva. Dê sede pela Tua palavra, dê sede, Senhor, para aprender os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, para que não venham ser, Senhor, enganados, engodados, ó Deus, por homens cujos corações já estão corrompidos por Satanás, já são servos de Satanás, ó Deus. Ó Senhor, entrego todos em Tuas mãos. Aquele que está caído, Senhor Deus, levanta, Senhor. Quanto aos verdadeiros, ó Pai querido, que eles venham continuar firmes na Tua presença, ensinando a verdade, corrigindo, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus, segundo a Tua palavra, Pai querido. Senhor, toma todos em Tuas mãos. Fortaleça a Tua igreja, fortaleça o Teu povo. Guarda, Senhor, pois assim eu oro e assim peço, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.